Gostaria de convidar a todos aqui presentes a se colocarem de pé para nós estarmos nesse momento falando com o nosso Deus, pedindo a Deus que possa falar aos nossos corações, que o Espírito de Deus possa usar o servo do Senhor de uma forma tremenda e poderosa, e que a palavra do Senhor penetre de maneira profunda em nossos corações, porque é essa palavra que transforma as nossas vidas. Vamos, nesse momento, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos, meu Deus, nesse momento especial, colocar nas mãos do Senhor o teu servo, Pai, que vai estar ministrando a tua palavra. Meu Deus, usa o teu filho de uma forma especial, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, a tua palavra que é o poder, o teu evangelho que transforma, o teu evangelho que liberta. Usa, meu Deus, o teu filho na unção do teu Espírito, para que as vidas possam ser impactadas, meu Pai, nessa noite, e assim, meu Deus, possamos sair daqui cheios, transformados, Pai, impactados pela verdade do teu evangelho. Fala conosco, Pai, opera das tuas maravilhas, meu Deus, nós assim te pedimos. Usa o teu servo, em nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, amém. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A paz do Senhor, Buritirama. Quantos estão felizes com Jesus esta noite? Grandes coisas tem feito o bom mestre por nós, e por isso estamos aqui nesta noite, tributando toda a glória e todo o louvor àquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e assim será para todo sempre. Viemos aqui, antes de tudo, agradecer a Ele por tantas bem-aventuranças Ele tem feito por nós. E se não fora a mão potente do Senhor, cuido que poucos de nós estaríamos aqui essa noite para louvá-lo e engrandecê-lo. Os irmãos estão providenciando aqui um púlpito para que eu possa apoiar o texto sagrado, mas enquanto isso, eu quero externar os meus agradecimentos a toda a cidade de Buritirama, a todos os queridos irmãos que manifestaram o seu carinho antes mesmo de eu aqui chegar, também em especial ao senhor excelentíssimo prefeito, Dr. Léo, que também nos ajudou com toda a logística para que pudéssemos chegar aqui. Deus abençoe o senhor, a sua família, com graça, com saúde, com sabedoria, e sobretudo, que Deus possa guardar o coração do amado prefeito. Minha gratidão ao Conselho de Pastores, ao pastor Gessivaldo e a muitos pastores que tivemos nesta feita a oportunidade de poder conhecer. Perdoe-me por não lembrar o nome de todos, mas sintam-se abraçados no Senhor. Eu trouxe uma camiseta do nosso ministério, está lá com o presbítero Adão, peço que ele entregue por gentileza ao prefeito, Dr. Léo, é uma camiseta do nosso ministério, uma singela gratidão, pastor, por tudo que o Senhor tem feito aqui por nós e por essa cidade. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Agradecer ao presbítero Adão, um filho na fé, que conhecemos lá em São Paulo, e hoje, por meio dele, nós podemos aqui chegar. Também ao querido irmão Pedro Henrique, também todos os irmãos da prefeitura que nos buscou, que nos auxiliou, a irmã Elisângela, que Deus em Cristo possa recompensá-los segundo a bondade de cada um com a vida desse servo. Quantos amam a palavra de Deus? Você consegue dizer, eu amo a Bíblia? Se você ama a Bíblia assim como eu,
Você tem ela aí? Quem trouxe Bíblia? Ó, tem crente com Bíblia. Acena ela assim, ó. Acena assim, olha. Oh, glória a Deus, que coisa mais linda. A palavra de Deus em praça pública. Então abra comigo o texto que está em Atos dos Apóstolos. Quero ler 2 versos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Lerei o verso de número 29 e também o verso de número 31. Com licença, irmãos, vamos passar aqui a oportunidade ao pastor dar um aviso. A gente foi informado aqui que o pessoal que vai cantar logo depois, da banda, o ônibus vai precisar retornar por aquele espaço ali. Aí, aqueles carros que estão naquela região da farmácia, vai impedir o ônibus de fazer esse retorno. É o único espaço que eles viram aí que dá para fazer esse retorno. Aí eu queria pedir os proprietários dos veículos que estão estacionados ali naquele espaço, os irmãos nos ajudem aí, para que possam conversar ali com os donos dos veículos, para poder tirarem ali, para dar essa condição do ônibus encostar aqui, para a banda poder se organizar depois da ministração da palavra. Obrigado. Glória a Deus. Quantos encontraram o texto bíblico? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Farei a leitura do verso de número 29 e também o verso de número 31, aonde o texto bíblico nos diz da seguinte forma: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Verso de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Os que estão em pé podem se assentar. Eu tenho uma preocupação quando eu ministro a palavra de Deus, para que você também, além de se emocionar, além de você glorificar, você possa também entender aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. A palavra de Deus, ela é viva, diz o texto de Hebreus. Só um instante, irmãos. Vou passar aqui, o pastor fala. Irmãos, perdão, é por conta que o ônibus que o pessoal está é muito grande, e eles vão passar por lá e vão retornar aqui por dentro da rodoviária. Esses carros que estão aqui também no estacionamento da rodoviária estão impedindo deles poderem entrar por aqui. Então, o pessoal que tiver os carros aqui também no estacionamento da rodoviária, por favor, tirar aqui para eles poderem fazer essa manobra. Obrigado. Meu pastor, me perdoe, que Deus possa utilizar o Senhor de forma poderosa. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Vamos lá. Vocês estão comigo ainda? Amém? Glória a Jesus por isso. Hebreus capítulo 4, verso 12. O autor, ele enaltece o poder da palavra. Dentre os adjetivos tecidos pelo autor, ele diz que esta palavra, ela é viva. Se a palavra é viva, tudo aquilo que é vivo, ela produz alguma coisa. Todo ser vivo produz alguma coisa. Logo, a palavra, que não é uma letra morta, mas viva, produz e produz vida dentre todos aqueles que ouviram essa palavra. Mas ao mesmo tempo, o texto bíblico diz que ela é eficaz. Aquilo que é vivo também é eficaz. E aquilo que é eficaz é aquilo que funciona. De todos os remédios,
de todos os chás que curam, de toda a medicina alternativa, a palavra de Deus, ela se sobrepõe a todas elas, porque além dela ser viva, ela funciona, porque ela é eficaz. Não só viva, não só eficaz, mas ela também é comparada a uma espada cortante de 2 gumes. Ela é uma espada que corta para ambos os lados, mas é uma espada que não mata, mas é uma espada que purifica, é uma espada que dá vida. A palavra de Deus, ela é tão enaltecida nesse texto, que ela vai aonde nenhuma outra coisa vai, nenhuma espaçonave, nenhuma tecnologia de última geração vai aonde esta palavra vai, porque ela consegue chegar na divisão da alma e do espírito humano, de maneira que a alma e o espírito, sempre aonde um está, o outro estará. Mas a palavra, ela é tão viva, tão eficaz, tão penetrante, que ela chega na divisão da alma e do espírito, e é poderosa para discernir as intenções e os pensamentos que tem no coração do homem. É por isso esse poder revelado nesta palavra, é que a Bíblia proclama dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é espada, que é penetrante, traz uma transformação singular, uma vez que esta palavra, ela é a inerrante, a perfeita, a ímpar e completa palavra de Deus. Por isso eu amo a palavra de Deus, é por isso que eu amo a Bíblia Sagrada. Quem tem ouvidos para ouvir, a ouça. E quem não tem fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Bom é que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Só existe uma coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus, é aquilo que Tiago vai se preocupar, do evangelho prático. Não seja apenas ouvintes da palavra, mas seja praticantes da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, Jesus vai dar um exemplo da diferença daqueles que ouvem a palavra e daqueles que vivem a palavra. 3 coisas vêm sobre a nossa vida. Todo ser humano que está aqui, do mais novo ao mais velho, do mais simples àquele mais e mais regalias tem. O texto diz que vieram os ventos. Chega uma hora da nossa vida que vem os ventos, chega uma hora que vem a chuva, e tem uma hora que sobem os rios. Chega uma hora que a casa da nossa existência, ela sofre o impacto, seja da chuva, seja do rio e seja do vento. E Jesus vai dizer: olha, haviam 2 homens, e esses homens edificaram a casa da sua existência, mas a diferença é que as 3 tempestades vieram sobre a casa dos 2 homens. No entanto, só uma delas permaneceu, porque esse estava com a sua casa alicerçada sobre a rocha. E Jesus completa o ensino dizendo: aquele homem que aguentou a tempestade, ele não era apenas ouvinte da palavra, mas ele era praticante da palavra. Por isso eu quero desafiar a igreja do Senhor aqui reunido, não apenas a ouvir esse singelo pregador esta noite, mas para que você possa praticar aquilo que Deus tem para as nossas vidas através desta noite. A palavra de Deus, que é completa, que é viva, que é penetrante, que é eficaz, que é maravilhosa, que é transformadora, ela se divide principalmente no Novo Testamento de uma forma pedagógica, de uma forma didática, para entendermos o texto. Ela pode dizer que os evangelhos é o anúncio do reino de Deus.
A Bíblia possui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os evangelhos, o sinótico e o evangelho complementar de João, ele fala a respeito da biografia de Jesus. O que tem na biografia de Jesus? Ele anuncia a chegada do reino dos céus. E o reino dos céus possui um rei, e esse rei é o rei chamado Jesus. A obra de Jesus, ela é tão grande que não bastava apenas um livro para que a sua história seja contada. 4 homens contaram a história de Jesus. Tem até aquela história que alguém diz: por onde eu começo a ler a Bíblia? E alguém diz: comece a ler os evangelhos. E depois de alguém perguntado, falou: você leu os evangelhos? Sim, eu li os 4 evangelhos. E não entendendo que era a mesma história, a pessoa diz: eu até descobri que Jesus morreu e ressuscitou 4 vezes. Na verdade, os evangelhos contam a mesma história por óticas diferentes. Mas o 4º evangelho, o evangelho de João, é o evangelho que ele vai terminar dizendo da seguinte maneira, usando uma hipérbole: nem todos os livros do mundo seriam suficientes para registrar tudo aquilo que Jesus fez sobre a terra. Oh, aleluia! Os evangelhos anunciam o reino de Deus. O que tem nesse reino? Um convite a todo ser humano. O que quer dizer a palavra evangelho? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Qual é as boas novas do evangelho? É que todo ser humano, ele nasce com um passaporte carimbado, e a verdade é essa: para o inferno. Todo ser humano, porque o texto bíblico é claro em dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém bom, não há ninguém que se salve, não há ninguém autossuficiente, todos se corromperão. Mas qual é a boa notícia do evangelho? A boa notícia do evangelho é que você não precisa ir para o inferno. E o que eu preciso fazer, pregador? Apenas entregar a sua vida a Jesus como Salvador da tua alma. Oh, aleluia! Jesus abriu a porta da prisão chamada inferno. A porta da cadeia está aberta. Por que é que nós íamos para o inferno? Por causa da nossos pecados e a nossa ofensa a Deus. Todo ser humano tem uma dívida grandiosa com Deus. E mesmo sabendo que ele precisa de Deus, os pecados do homem faz separação entre Deus e o homem. Mas Jesus, ele veio e ele pagou a sua conta com teu sangue na cruz do Calvário. A sua conta está paga, o seu acesso a Cristo está aberto. Agora nova criatura nós somos, pelo poder transformador do sacrifício do Filho de Deus. O que é evangélico? O que é o dia do evangelho? O que é a igreja evangélica? Só é evangélico aquilo que evangeliza. Só é igreja evangélica aquilo que evangeliza. E o que é evangelizar? É dizer aos 4 cantos dessa cidade, desse estado, desse país, que a porta do inferno ela se abriu e só está lá preso quem quer, porque Cristo já nos restaurou das trevas e nos trouxe para a preciosa luz. Quantos têm a alegria da salvação, consegue adorar o nome do nosso Salvador aí aonde você está? Ei, Rabadarabia, Candarábia, ele me salvou. Anúncio do reino. Evangelho é anúncio do reino. O dia do evangélico é o anúncio do reino. Mas o reino que foi anunciado nos 4 evangelhos, ele se expandiu. E Atos dos Apóstolos é a expansão da igreja. A cada página de Atos
o Senhor acrescentava aqueles que ainda iam sendo salvos. O reino que começa é um reino multiplicador. Evangelho anuncia o reino, Atos expande o reino, e as epístolas paulinas, pastorais, pessoais, explicam as normas dentro deste reino. Não sei se você sabe, mas você tem uma dupla cidadania. Ao mesmo tempo que você é um cidadão brasileiro e um cidadão dessa cidade, você também é cidadão de um reino chamado Reino dos Céus. Existe a legislação da cidade, do estado, do país. Como eu sei a legislação do reino de Deus? Olhando as epístolas escrito, lá está como viver segundo as regras deste reino. O reino surgiu, o reino cresceu, o reino foi explicado. E o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, é a consumação deste reino. O reino já foi anunciado, o reino já expandiu, já foi explicado. E eu essa noite eu quero ser como aquele pregador que quando aquelas mulheres adormeceram, aquelas noivas adormeceram, aquelas virgens adormecidas, então quando todos pensavam que não vinha um noivo, apareceu à meia-noite um pregador corajoso, não dizendo a respeito de coisas deste mundo, não dizendo apenas a respeito de prazeres, mas a mensagem daquele pregador à meia-noite é a mesma mensagem minha essa noite. Eis que está chegando o noivo, então o reino de Deus será consumado para todo sempre. A porta da graça será fechada e quem está fora não entrará. Por isso este pregador diz aos quatro cantos dessa praça pública esta noite: ainda há tempo, vem para dentro do reino de Deus. Jesus está esperando você de braços abertos. Alguém poderia estar dizendo: mas pastor, o meu pecado é muito grande, a minha vida é de delitos e pecado. É por isso que não foi um homem qualquer que morreu na cruz por você. Para um grande pecador eu vos apresento um grande Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! O reino será consumado. O que mostra este reino? Eu fiz a leitura do texto de Atos, e Atos ele é o único livro histórico do Novo Testamento. O que Atos conta? Atos conta a história da expansão deste reino. Você que gosta de estudar, você sabe que existem 12 livros históricos no Antigo Testamento. De uma forma didática, a Bíblia ela é dividida. A primeira divisão chama-se Pentateuco. Depois você tem os históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, fechando o Antigo Testamento. Mas os livros chamados históricos, que começam com a história de Josué entrando com o povo na terra prometida, 12 livros depois termina no livro de Esther. Qual é o paralelo entre os 12 livros históricos do Antigo Testamento com os 12, o único livro histórico do Novo Testamento? É que o Antigo Testamento conta a história de um povo gerado nas entranhas de Abraão, mas o Novo Testamento conta a história de um povo gerado pelo sacrifício salvífico de Jesus. Lá no Antigo Testamento conta-se a história de um povo que queria a terra, mas o Novo Testamento mostra a história de um povo que almeja viver eternamente no céu. Lá no Antigo Testamento mostra-se a história
de um povo que se perdeu e não foi fiel, é a esposa infiel de Deus. Mas o Novo Testamento mostra a história da noiva imaculada, sem marcas, sem rugas, adornada, esperando a vinda do seu noivo, o seu Salvador. O Antigo Testamento mostra a história de um povo que se perdeu na idolatria e nos seus pecados, mas o Novo Testamento mostra um povo que é o representante de Deus sobre esta terra, que marcha triunfante, proclamando as grandezas do reino dos céus. O Antigo Testamento mostra um povo que não foi fiel, que não permaneceu, que não foi fiel à sua aliança, mas o Novo Testamento mostra a igreja, cujo texto do apóstolo Paulo vai nos dizer que sois muito mais do que vencedores por Cristo. Oh, aleluia! Que amor é esse que nos regenerou, porque o texto continua dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus, seja a altura, seja a largura, seja a profundidade, seja o presente, seja o porvir, seja os principados, seja as potestades. Nada e ninguém nos separará do amor de Cristo Jesus. Ei, abacandarabracá, você consegue levantar a mão e dar um glória? Ei, abacandarabia sebe arabandaia, aleluia. Eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia. Eu não quero só que você se emocione, mas eu quero que você beba desta água, coma deste pão, porque o reino precisa de você. Aleluia. Você é o reino, você é o reino, você é o representante de Jesus aqui na terra. O que é o reino? É a representação da igreja. Percebe que o livro de Atos, ele se finda no capítulo 28. Lucas é o escritor do livro de Atos, mas veja que não há um final. Quando você pega o texto de Lucas, ele tem tudo aquilo que uma redação determina. Tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. As epístolas de Paulo da mesma forma. Mas quando você vai lendo o texto de Atos, você percebe que ele termina de uma maneira inesperada. Não há uma saudação final. Por que é que Atos não tem um ponto final? Por que é que não há uma saudação final? E eu lendo esse texto eu pude descobrir, porque se o texto de Atos conta a história da igreja, a história da igreja não teve fim, não terá fim, e ela será eterna. A história da igreja, ela continua sendo contado. Atos do capítulo 1 ao capítulo 12 conta a história principalmente de Pedro. De 13 a capítulo 28 conta a história principalmente de Paulo. Passa Pedro, passa Paulo, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não passa. Quando você olha a história da igreja, homens que vieram depois de Pedro, de Paulo, de João e de Tiago, eles também foram a igreja do Senhor. É por isso que você, após a igreja nascente em Jerusalém, você vai encontrar uma outra geração, chamada de pais da igreja, de pais apologéticos, de pais teológicos. Mostra-se na história da igreja, a história, por exemplo, de Policarpo, homem que foi queimado vivo, a história de Clemente, a história de Inácio, a história de Justino, a história de Irineu, a história de Orígenes.
que conhece a história da igreja, sabe que geração de homens temente a Deus, perseguidos, foram fiéis até a morte. Todos eles cumpriram o seu ministério e passaram, mas a igreja continuou a sua história. Quando você vai nos grandes mestres da história, mestres doutrinários como Tertuliano, como Atanásio, como Crisóstomo, como Tomás de Aquino, até mesmo Agostinho, deixaram a sua obra literária. Livros de Agostinho vende até os dias de hoje, passado tantos anos. Eles deixaram a sua marca na história, mas eles passaram, mas a mensagem da igreja, e a igreja permaneceu após os seus dias. Quando você navega na história, você conhece os pré-reformadores, você conhece a história de Savonarola, do suíço Zwinglio, você conhece a história de John Hus, que profetizou a reforma protestante, você conhece principalmente a história de Lutero e aquela mensagem maravilhosa da reforma protestante do século XVI que nós temos até os dias de hoje. Somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo e somente a Deus daremos glória. Oh, aleluia! A mensagem luterana, ela é linda, mas passou Lutero, passou os reformadores, mas a igreja e a sua mensagem, ela continua aos quatro cantos da terra. Veio Calvino, veio D.L. Moody, veio o famoso John Wesley, veio o príncipe do pregador Spurgeon, veio aquele que eu gosto muito, A.W. Tozer. Veio um tempo de avivamento, Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, homens começaram a pregar para 1.000, 2.000, 3.000, multidões para Cristo, marcaram a sua história, mas eles passaram, mas a igreja continuou triunfante com a mensagem de Jesus. Vem John Wesley, vem Billy Graham, vem Daniel Berg, vem Gunnar Wingre, vem homens poderosos com grandes ministérios, vem Paulo Leivas Macalão, vem Manuel de Melo, vem Benjamin Felipe, vem homens que estendiam a mão, um milagre acontecia, mas todos eles passaram, mas a igreja, ela continuou com a sua mensagem. Passaram-se todos os homens, e agora a responsabilidade de ser igreja é tua. A responsabilidade da evangelização é sua. A responsabilidade da pregação do evangelho, ela é sua também. O legado deixado por grandes homens, nós somos a igreja do tempo presente, e com a graça de Deus e o nosso compromisso, a história da igreja continuará sendo contada para todos sempre. Quantos acreditam assim? Oh, aleluia! Sabe o que é lindo? Ao abrir o livro da vida, o texto diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ao abrir o livro da vida, pastor, vai ter Noé, vai ter Abraão, vai ter Isaac, vai ter Jacó, vai ter Davi, vai ter Elias, vai ter Eliseu, vai ter Salomão. No livro da vida vai ter Pedro, vai ter Tiago, vai ter João, vai ter Paulo, vai ter Atanásio, vai ter Irineu, vai ter Tertuliano, vai ter os reformadores, vai ter Agostinho, vai ter John Wesley,
vai ter Davi Miranda, vai ter Manuel de Melo, vai ter Daniel Berg, mas nem se for na última página do livro da vida, vai estar o meu nome e o teu nome escrito também. Oh, aleluia! Nós estamos no mesmo livro. É por isso que nós somos a igreja do Senhor. Aleluia! O que é então a igreja? Ela é um projeto que sai da manga de Deus contra a incredulidade dos judeus. Parecia que Jesus morreu e não aconteceu nada, mas a igreja se revela. A igreja nasceu no coração de Deus, mas ela foi organizada por Jesus. É Jesus que começa a falar de ceia do Senhor, é Jesus que fala de batismo, é Jesus que fala de disciplina. Jesus organiza toda a igreja, mas a inauguração da igreja está no texto que nós pentecostais gostamos, Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio inaugurar a igreja. Sabe a diferença de muitos ajuntamentos? As pessoas podem se ajuntar para uma reunião, as pessoas podem se ajuntar para um protesto, as pessoas podem se ajuntar para muitas coisas, mas ainda assim eles não serão igreja, porque igreja só é igreja quando junto com ela existe a presença inequívoca do amado Espírito Santo. Sabe qual a diferença desse evento de todos os eventos que nós respeitamos? É que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está aqui nessa noite para nos abençoar. O Espírito Santo está aqui para sarar as nossas almas. Ei, cansado, aflito, desanimado, a boa notícia para você: o Espírito Santo está aqui para sarar as feridas da tua alma, para enxugar as lágrimas dos seus olhos, e você poderá marcar esta data aonde a sua vida foi mudada. Quantos amam, quantos querem, quantos desejam a presença gloriosa do amigo Espírito Santo? O que é a igreja? A igreja, ela é portadora da presença do Espírito Santo. A igreja é dele. É bem verdade que ao longo da história algumas pessoas quiseram dominar a igreja, serem dominantes contra a igreja. É bem verdade que alguns tentaram usurpar a igreja. É por isso que a Bíblia, ela é perfeita e maravilhosa. Mateus capítulo 16, a confissão de Pedro vai mostrar que a igreja não é de homem algum, que ninguém detém os direitos da igreja. Nós somos apenas servos, e servos pela graça de Deus. Jesus faz a pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem: olha, os homens dizem que o Senhor é Jeremias, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é João Batista. E então Jesus replica a pergunta dizendo: mas e para vocês, quem eu sou? Levantar a mão e dizer: Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A exegese do texto diz: olha, o que estão dizendo os homens que eu sou? Dizem que o Senhor é um outro homem como um profeta.
Pedro está dizendo: não, o Senhor não é um homem como outro profeta. Tu és o Machia, tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Parabéns, Pedro, você descobriu isso porque o próprio Espírito Santo lhe revelou quem é Jesus. E eu te digo uma coisa, Pedro, tu és um pedregulho, mas apontando para si mesmo. O texto diz: como uma rocha, sobre mim eu edificarei a minha igreja. Pronome possessivo, a minha igreja. A igreja não é de João, a igreja não é de Pedro, a igreja não é de Antônio. Jesus diz: a minha é a igreja, e ponto final. Ei, aleluia! É minha. É o que cuido, é o que zelo, é o que contorno, é o que levanto, é o que faço, é o que desfaço. E tem uma promessa maravilhosa para a minha igreja: avisa o inferno lá que nós estamos chegando para arrebentar a porta, porque a porta do inferno não suportará a igreja do Senhor. Quer vencer? Seja a igreja. Quer vencer? Se alinha a igreja, porque a promessa é de vencer aquele que é a igreja do Senhor. Quer vencer o inferno? Não é a campanha do Vale do Sal, com todo o respeito. Quer vencer o inferno? Não são 7, 10, 14 dias. Quer vencer o inferno e viver a promessa? Seja inteiramente a igreja do Senhor Jesus. Aonde está essa igreja para adorar a Jesus comigo esta noite? Oh, aleluia! Vou partir para o final. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 20, 30, 40, já tenho. Você me aguenta mais uns minutos? Nós somos a igreja, a portadora da mensagem da igreja. Olha lá, é crescido aqui. Nós somos a igreja. Atos conta a história da igreja. E como começa a igreja em Atos capítulo de número 1? Com 2 promessas maravilhosas. A primeira promessa, Jesus vai dizer, Atos, lá no capítulo 1, no verso de número 5: em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe, a maior bênção da tua vida é ter o teu nome escrito no livro da vida. Mas a segunda maior bênção de um crente fiel é ser batizado e viver a promessa do Espírito Santo. Em poucos dias era a promessa de Jesus. João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Porém, Atos número 1, eles tiveram que vencer a espera. Porque eles estão querendo o Espírito Santo, eles estão querendo sair pregando, mas Jesus está dizendo assim: olha, mas ainda ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Espírito Santo é o combustível da igreja, é o combustível da evangelização. Não adianta tentar ir sem ele. Jesus fala: aguarda, porque a obra do Senhor é dividida em 3 etapas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Mas em segundo lugar ele diz: olha, ficai em Jerusalém até ser revestido. Se você já veio, se você já ficou, agora o terceiro passo é ide e pregar o evangelho a toda criatura. Se você não veio, Jesus está dizendo: venha que tem lugar para você. Se você já veio, Jesus está dizendo: fica porque tem Espírito Santo para você. Se você já veio e já ficou, tem o Espírito Santo, Jesus está dizendo:
dizendo: então ide pregar a mensagem da salvação. Primeira grande bênção de Atos 1, promessa do Espírito Santo. Segunda grande bênção de Atos número 1, esse Jesus que vocês viram subir, um dia, da mesma maneira, Ele retornará para os seus. Os discípulos não se conformavam. Agora Jesus está indo de novo, estamos ficando órfãos. Então o anjo vai aparecer dizendo: não, fica tranquilo, tem uma promessa, e aquilo que Jesus promete, Ele não tarda, Ele não falha. Ele vai dizer: Ele voltará nas nuvens. É isso que Ele escreveu lá no Apocalipse por João: avisa a minha igreja, eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Oh, aleluia, guarde a tua coroa. Louvado é o nome de Jesus. Capítulo 1 de Atos. Venceram a espera. Teve que esperar. Como vence a espera? O próprio texto bíblico vai dizer, Atos 1, capítulo 14: eles perseveraram reunidos. A obra de Deus é feita com perseverança e reunião. O que é reunião? É união mais de uma vez. O que gerou a perseverança e a reunião de Atos capítulo de número 1? Aquilo que nós vemos em capítulo 2 de Atos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Estavam no lugar certo, na hora certa, para o momento certo. Ouve-se então um barulho como de um som veemente, impetuoso. E o som veemente, impetuoso veio com uma glória que encheu aquele lugar. E foram dados àqueles 120 pessoas a capacidade de falar línguas que eles nunca tinham estudado para falar. Quando veio o Espírito Santo, os capacitou para viver coisas grandiosas e sobrenaturais. Simples pescadores, homens muito simples, passaram a falar em pelo menos 15 idiomas diferentes. Oh, aleluia! Porque é que Jesus revela a tua glória por meio do Espírito Santo. Porque agora, cheio do Espírito Santo, eles podiam pregar a mensagem do Evangelho. Quantos querem o Espírito Santo? Quantos almejam o Espírito Santo? Quantos desejam o Espírito Santo? O Espírito Santo não é dado para nós sermos amostrados. O Espírito Santo não é dado para mostrar qualquer coisa ao homem. O Espírito Santo não é dado para nós conquistarmos coisas naturais. Mas o Espírito Santo é evangelístico. O Espírito Santo é missionário. O Espírito Santo é dado a quem deseja proclamar o Evangelho do Senhor. Alguém há tempo está buscando o Espírito Santo. Talvez você está buscando o certo, mas pedindo para coisa errada, usar da forma errada. Hoje muda a sua oração: Senhor, eu quero o Espírito Santo para ser um proclamador do Evangelho de Jesus. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Ainda tem quem quer. Aleluia! A mensagem do Espírito Santo. Veio um som veemente e impetuoso. É o vento de Deus. Quando houve aquela manifestação sobrenatural, o texto bíblico vai dizer que apareceram zombadores. Capítulo 1, eles venceram a espera. Capítulo 2, eles venceram os zombadores. Porque eles olham e dizem: o que é isso? Esses homens estão bêbados, sendo 9 horas da manhã. Quem aparece? Alguém que há 50 dias tinha negado a Jesus.
mas agora estava vivendo uma experiência sobrenatural. O apóstolo Pedro agora pula do cenáculo, aponta para eles e diz: não, vocês estão errados, achando que esses homens estão cheios de mosto. Pelo contrário, o que está acontecendo sobre eles é a promessa feita pelo profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que no último dias o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Oh, aleluia! Eles não estão bêbados, eles estão cheios do poder de Deus. Aleluia! E a promessa é tão maravilhosa. Duas instituições sagradas que Deus criou. Uma delas é a igreja. E a segunda instituição sagrada que Deus criou chama-se família. E o que é maravilhoso nessa promessa é que no Antigo Testamento essa promessa era para reis, profetas, sacerdotes e juízes. Mas pastor Gessi, agora a promessa era: olha, o Espírito Santo virá, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos jovens, os vossos velhos terão visões. E agora há de ser que derramarei do meu Espírito sobre os servos e sobre as servas. Sabe o que é maravilhoso ser igreja? É que o poder de Deus não está só no pastor, no diácono e no presbítero. A igreja está sobre servos. O poder de Deus está sobre servas do Deus Altíssimo, que é uma casa abençoada, uma família abençoada. Viva a promessa do enchimento do Espírito Santo. Pai cheio do Espírito Santo, mãe cheia do Espírito Santo, filho cheio do Espírito Santo, idosos cheios do Espírito Santo. Pedro vai pregar aquele dia cheio do Espírito Santo. Há 50 dias negou Jesus, e agora ele está pregando, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. É bom a propaganda na internet, é bom uma fachada bonita na igreja, é bom gente que canta bonito, mas melhor ainda é quando a igreja tem crente cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! A melhor propaganda é crente cheio do Espírito Santo, porque crente cheio do Espírito Santo, ele não está preocupado com A, não está preocupado com B, ele está preocupado em ser igreja e proclamar o reino de Deus. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, está pregando. E qual é a mensagem de quem é cheia do Espírito Santo? Pedro levanta e ele diz: olha, vocês conhecem Davi. Davi morreu e está sepultado até hoje. No entanto, Jesus, o Senhor, o ressuscitou do seio da terra, e ele subiu ao céu, sentou à destra do Deus Pai, e hoje diante dos vossos olhos ele está cumprindo a promessa. O que você vê é a promessa de Jesus, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Os homens olharam, arregalaram o olho e diz: mas e nós? O que vai acontecer conosco? O que nós vamos fazer? Então ele traz a mensagem dizendo: olha, arrependei-vos, seja batizado para o perdão dos pecados, e essa promessa será para você, será para a tua casa, será para a tua família, para os de hoje, para os de amanhã. A promessa do Espírito Santo, ela continua de pé sobre nossas vidas. Termino. Atos 1, venceram a espera. Atos 2, venceram os zombadores. Atos 3, tiveram que vencer a sua própria vaidade, porque quando cura o coxo, Pedro poderia bater no peito e dizer: está vendo como eu sou poderoso? Mas agora é um Pedro crente.
Quando as pessoas querem ovacioná-lo, então ele vai dizer: não, será que foi eu que curei o coxo? Não, o que aconteceu é porque o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está exaltando o teu servo Jesus Cristo. Termino. Atos 1, venceram a espera. Atos 2, venceram os zombadores. Atos 3, venceram a vaidade. Atos 4 e 5, eles estão perseguidos, alguém prendendo eles, alguém batendo neles, e alguém dizendo: não pregue mais Jesus. Mas ainda eles estão dizendo: como deixaremos de pregar Jesus? Pode matar, pode prender, pode maltratar, nos importa agradar mais a Deus do que os homens. E agora eles estão apanhando. Quando eles retornam para casa, eles não estão tristes, não estão indo embora. O texto termina dizendo: e eles se alegraram por serem dignos de apanhar pela mensagem de Jesus. Aleluia. Que a oração da igreja em Buritirama, que a oração das nossas igrejas seja a mesma de Atos capítulo 4, 29 e 31 que nós lemos. Depois de tudo isso, de toda a perseguição, a oração deles foram: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede que seus servos falem ainda mais com toda ousadia a tua palavra. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus. Quem recebe esta palavra nesta noite? Ela é viva, eficaz, mas ela é nutrientes espirituais para a tua vida, e ela é evangelho de verdade para a tua alma. Com a permissão do querido pastor, gostaria de orar com você. Você que pode, coloque-se em pé. Em seguida estarei retornando o microfone a quem de direito. Muito grato por esta oportunidade o Senhor tem me dado nesta noite. Feche seus olhos, levantar as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, não permita que seja só mais um evento, ó Deus, mas que seja uma noite de um encontro transformador contigo e com a tua palavra. Que passado esses dias, Senhor, que a igreja dessa cidade possa viver um novo tempo, Senhor, um tempo de poder, um tempo de avivamento, que as almas possam chegar aos seus pés. Expanda a tua obra nos quadrantes deste município e desta região, e que o teu nome seja exaltado e seja glorificado por cada crente esta noite, que é a igreja do Senhor. Receba esta palavra em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Obrigado, pastor. Quem está feliz faz barulho. Quero que vocês cantem comigo assim. Ficai em Jerusalém, até que do alto eu mandarei o Consolador. Diga! Levante a mão lá em cima. Vem como labareda de
essa noite. Levante a mão lá em cima, dá um grito de glória a Deus aí. Levante a mão lá em cima o mais alto que você puder e diga: os desistiram. Os desistiram, voltaram pra casa. Mais 120. Quando de repente segura a mão lá em cima que eu vou liberar uma palavra. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E não foi um e nem dois, mas foram todos cheios do Espírito. E vem como labareda de e pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda e pousa sobre cada um de nós. E vem com teu fogo, reacende a chama. Aqui estamos, Senhor. E vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos. Levante a mão e vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda. E vem como labareda de fogo. E pousa, e pousa, e pousa, e pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda. Levante a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima, e diga: essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não. Essa chama não, essa chama não, essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz e o meu coração queimou. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dentro do dia e o meu coração. Um dia com tua glória vale mais que mim.
cansar da presença, levante a mão. Levante a mão mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Diga mais uma vez, atraído. Atraído pela tua, não me sem a tua. Atraído pela tua, não me se você puder, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Não vim atrás de bens, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, e mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim. Jesus, não deves. Mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Levante a mão, só se esse é o desejo do seu coração, e diga: só quero nada mais, e nada mais. Só quero a ti, nada mais. Será que você pode dar um brado de vitória aí onde você está? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Declare pela sua o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre a tua família clame o santo nome Jesus. Declare, declare, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a e sobre tua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, 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 vida. Destrói cadeia. Eu quero ouvir você cantando mais uma vez. Teu nome é cura, é poder. Teu nome é... Vem, batera, vem! Vai! E como uma...
coloque a mão no seu coração, por favor. Cante essa canção com a mão no coração. A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E foi na cruz que seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado. Só quem foi alcançado por esse amor, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E tudo que eu fizer, e tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E que seu sangue derramou por mim. Foi na cruz. E foi que se ouviu o brado. Está com quem pode declarar que já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado pode entrar. Hoje me assento à mesa e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso mais uma vez, e já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado. Hoje me assento à mesa, hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso. Foi na cruz e foi que seu sangue derramou por mim. Foi na cruz, que se ouviu o brado. Eu quero ouvir vocês. E foi na cruz que seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado. Só quem faz parte desse amor vai dar um brado de vitória aí aonde você está. Aleluia! 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 Eu quero ver quem está preparado para essa mensagem. Aleluia! Se você puder cantar comigo.
Esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus. Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou para sempre. Jesus, tua vitória, ele ressuscitou. Mais uma vez, ele ressuscitou. Eu posso ouvir um glória a Deus aí embaixo? Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Cantamos aquele que morreu como cordeiro. O nome dele? Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre. Ele ressuscitou mais uma vez. Ele ressuscitou. Levanta sua mão lá em cima, por favor. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, mais uma vez. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, que se ouça. Santo, santo, santo. Vamos! Que se ouça na terra o mesmo som. Santo, santo, santo. Vamos! Que se ouça na terra o mesmo som. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ouvir vocês. Ele ressuscitou mais uma vez. A morte, ele ressuscitou. Ai, 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 será que você vai tirar o pé do chão? A morte venceste, o véu tu rompeu.
Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Quero ver vocês cantando. Por um dos meus maiores sonhos, o meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Vamos! Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Quero ouvir você. O encontro do noivo com a igreja será. E ali nós o adoraremos, será tão lindo.
lado, pega. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dela. Fala assim pra ele e pra ela: você tem lenha pra queimar. Então a partir de agora é proibido ficar parado. Vamos, 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 Buritirama. Tira o pé do chão. A nossa geração tem lenha pra e gritar. Vamos e vem mais uma vez. A nossa geração e pode ser. Vamos mais uma vez. A nossa geração. Me batizar e me reacende. E me batiza com fogo. Quem pode fazer barulho? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga! Ele vem me buscar e com ele eu não sou daqui, pra casa vou.
mais a igreja, mais a igreja. Diga o nome dele, Yeshua, o Messias aguardado. Mais uma vez, Yeshua, o Messias. Você aguenta mais uma? Você aguenta mais uma? Você aguenta? Quero ver, batera. Vai! Mais a igreja. Mais a igreja. Mais a... E no piscar de... Levanta a mão lá em cima, eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, você vai fazer o maior barulho para toda essa estrada escutar. Eu conto 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Buritirama, quem é que reina aqui? Quem é que reina aqui? Quem é que reina aqui? Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tirando o pé do chão agora. De novo, de novo. Mas eu era vazia e a cruz também está vazia. E o sepulcro vazio está. Ele o quê? Manjedoura vazia e a cruz também está vazia. E o sepulcro vazio está. Ele o quê? Mas eu quero com você declarar o quê? Que o trono ocupado está tirando o pé do chão. Ele reina. Se Jesus reina, e o quê? E vivo está. E vivo está. De novo. Vivo está, tirando o pé do chão. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia. E o sepulcro vazio está. Ele o quê? Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado, só quem vai tirar o pé do chão, ele reina. Se Jesus reina, e vivo está, e vivo está.
sobre mim. E no deserto eu me encontrar e me cercar. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Quero ver, sei que o teu fogo cairá sobre mim. E o quebro de te amar e me levará em te confiar. E o quê? Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, vamos lá em cima. Todo mundo lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Por isso eu pulo na presença do rei. Eu corro, por isso eu... Um grito de júbilo, por isso eu grito. Eu danço, por isso eu danço. Mais uma vez, por isso eu pulo. Eu corro. Um grito de júbilo, por isso na presença do rei eu danço. Então eu direi. E eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando. Vamos! Então eu direi. E eu passarei pulando e dançando. Mais uma vez. Então eu direi, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando. Senhor. Aleluia. Aguenta mais uma? Tem certeza que vocês aguentam mais uma? Só que antes. Antes eu tenho um recado de alguém muito importante. Porque a galera sempre pergunta pra nós assim, e o João Pedro? E o João Pedro gravou um recado pra vocês. Então eu quero que vocês, com muita alegria, escutem. Aqui. Testando 1, 2. Estão aí? Quem tá feliz? Dá um grito da Lela. Oi, gente. Aqui é o João Pedro. O show ainda não acabou. Falta o papai, mamãe cantar Galileu. Jesus. Dá um grito da Lela. Tchau. Beijo pra você. É a música preferida do meu filho, então nós vamos cantar, senhoras e senhores. Levanta a mão lá em cima. Tirando o pé.
coração.